Capítulo 8. A festa do aniversário de morte. Outubro chegou, espalhando pelos jardins uma friagem úmida que entrava pelo castelo. Madame Pomfrey, a enfermeira, esteve muito ocupada com uma repentina onda de gripe entre professores, funcionários e alunos. Sua poção reanimadora fazia efeito instantâneo, embora deixasse quem a bebia fumegando pelas orelhas durante muitas horas. Gina Weasley, que andava pálida, foi intimada por Percy a tomar a poção. A fumaça saindo por baixo dos seus cabelos muito vivos dava a impressão de que a cabeça inteira estava em chamas. Gotas de chuva do tamanho de balas de revólver fustigavam as janelas do castelo durante dias seguidos. As águas do lago subiram. Os canteiros de flores viraram um rio lamacento e as abóboras de Hagrid ficaram do tamanho de um barraco. O entusiasmo de Olivia Wood pelas sessões de treinamento regulares, no entanto, não esfriou, razão por que Harry pôde ser encontrado no fim de uma tarde de sábado tempestuosa, às vésperas do Dia das Bruxas, voltando à torre da Grifinória encharcado até os ossos e coberto de lama. Mesmo tirando a chuva e o vento, não fora um treino alegre. Fred e George, que tinham andado espionando o time da Sonserina, tinham visto com os próprios olhos a velocidade das novas Nimbus 2001. Eles comentaram que o time da Sonserina parecia 7 borrõezinhos cortando o céu com a velocidade de mísseis. Quando Harry vinha acabrunhado pelo corredor deserto, encontrou alguém que parecia tão preocupado quanto ele. Nick, quase sem cabeça, o fantasma da torre da Grifinória, olhava desanimado pela janela, murmurando para si mesmo. Não satisfaz os requisitos. Pouco mais de 1 centímetro, se tanto. Oi, Nick, cumprimentou Harry. Olá. Assustou-se olhando para os lados. Usava um elegante chapéu emplumado sobre a longa cabeleira crespa e uma túnica com rufos, que escondia o fato do seu pescoço estar quase completamente separado da cabeça. Nick era transparente como fumaça, e Harry via através dele o céu escuro e a chuva torrencial lá fora. Você parece preocupado, jovem Potter, disse Nick, dobrando ao falar uma carta transparente e guardando-a no interior do gibão. Você também, disse Harry. Ah! Nick, quase sem cabeça, fez um aceno com a mão elegante. Uma questão de menor importância. Não é que eu queira realmente entrar. Achei que devia me candidatar, mas pelo visto não satisfaço as exigências. Apesar do seu tom leve, tinha no rosto uma expressão de muita amargura. Mas a pessoa pensaria, não é? Disse ele de repente, tirando mais uma vez a carta do bolso. Que ter levado 45 golpes de machado cego no pescoço qualificaria alguém a entrar para a caça sem cabeça. Ah, sim, respondeu Harry, que obviamente deveria concordar. Quero dizer, ninguém gostaria mais do que eu que o corte tivesse sido rápido e limpo e que minha cabeça tivesse realmente caído. Quero dizer, teria me poupado muita dor e ridículo. No entanto... Nick, quase sem cabeça, abriu a carta com uma sacudidela e leu furioso. Só podemos aceitar caçadores cujas cabeças tenham se separado dos corpos. O senhor compreenderá que, do contrário, seria impossível os sócios participarem das atividades de caça como balanço de cabeça a cavalo e polo de cabeça. É com o maior pesar, portanto, que devemos informar-lhe que o senhor não satisfaz as nossas exigências. Com os nossos cumprimentos, Sir Patrício Delaney Podmore. Espumando de raiva, Nick, quase sem cabeça, guardou a carta. Pouco mais de 1 centímetro de pele e um tendão seguram minha cabeça, Harry. A maioria das pessoas acharia que fui decapitado, mas não! Não é o bastante para o senhor realmente decapitado, Podmore. Nick, quase sem cabeça, respirou fundo várias vezes e então disse num tom muito mais calmo. Então, o que é que o está preocupando? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, disse Harry. A não ser que saiba onde podemos arranjar 7 Nimbus 2001 de graça para o nosso jogo contra a Sonse... O resto da frase de Harry foi abafado por um miado agudo de alguém junto aos seus calcanhares. Ele olhou e deu com um par de olhos amarelos que mais pareciam globos de luz. Era Madame Norra, a gata esquelética e cinzenta que o zelador, Argo Filch,
usava como uma espécie de delegada na sua luta incansável contra os estudantes. É melhor você sair daqui, Harry, disse Nick depressa. Filch não está de bom humor. Pegou a gripe e uns alunos do 3º ano, sem querer, grudaram miolos de sapo pelo teto da masmorra 5. Ele esteve limpando a manhã inteira e se vir você pingando lama para todo lado. Certo, disse Harry, se afastando do olhar acusador de Madame Norra, mas não foi suficientemente rápido. Atraído ao local pela força misteriosa que parecia ligá-lo àquela gata nojenta, Argo Filch rompeu de repente pela tapeçaria à direita de Harry, chiando furioso à procura do infrator. Trazia um lenço de grossa lã escocesa amarrado à cabeça e seu nariz estava estranhamente purpúreo. Sujeira! Gritou, os maxilares tremendo, os olhos assustadoramente saltados apontando a poça de lama que pingava das vestes de quadribol de Harry. Bagunça e sujeira por toda parte. Para mim chega, é o que lhe digo. Venha comigo, Potter. Então Harry acenou um triste adeus a Nick quase sem cabeça e acompanhou Filch ao andar de baixo, duplicando o número de pegadas de lama no assoalho. Harry nunca estivera no interior da sala de Filch antes. Era um lugar que a maioria dos estudantes evitava. O local era encardido e escuro, sem janelas, iluminado por uma única lâmpada de óleo pendurada no teto baixo. Um leve cheiro de peixe frito impregnava a sala. Arquivos de madeira estavam dispostos ao longo das paredes. Pelas etiquetas, Harry pôde ver que continham detalhes sobre cada aluno que Filch já castigara. Fred e George Weasley tinham uma gaveta separada. Uma coleção muitíssimo polida de correntes e algemas estava pendurada na parede atrás da mesa de Filch. Era do conhecimento geral que ele estava sempre pedindo a Dumbledore que o deixasse pendurar os alunos no teto pelos tornozelos. Filch pegou uma pena no tinteiro em cima da mesa e começou a procurar um pergaminho. Bosta! Resmungou furioso. Bosta frita de dragão, miolos de sapo, tripas de ratos. Para mim já chega. Vou fazer disto um exemplo. Onde está o formulário? Aqui. Ele retirou um grande rolo de pergaminho da gaveta da escrivaninha e abriu-o à sua frente, mergulhando a longa pena negra no tinteiro. Nome: Harry Potter. Crime: Foi só um pouquinho de lama, exclamou Harry. Foi só um pouquinho de lama para você, moleque, mas para mim é mais uma hora de limpeza, gritou Filch, uma gota nojenta estremecendo na ponta do nariz de bolota. Crime: sujar o castelo. Sentença sugerida. Filch, secando o nariz sempre a pingar, lançou um olhar desagradável a Harry, que esperava prendendo a respiração a sentença desabar sobre sua cabeça. Mas quando Filch baixou a pena, ouviu-se um forte estampido no teto da sala que fez a lâmpada a óleo chacoalhar. Pirraça! Rugiu Filch, atirando a pena no chão num assomo de raiva. Desta vez eu te pego! Eu te pego! E sem nem olhar para Harry, Filch saiu correndo da sala com Madame Norra do lado. Pirraça era o poltergeist da escola, uma ameaça aérea e sorridente que vivia a provocar desordem e aflição. Harry não gostava muito do Pirraça, mas não pôde deixar de se sentir grato pelo seu senso de oportunidade. Era de esperar, seja o que for que Pirraça tivesse feito, e parecia que desta vez estragara alguma coisa muito importante, que desviasse a atenção de Filch de Harry. Achando que devia provavelmente esperar Filch voltar, Harry afundou em uma cadeira comida por traças ao lado da escrivaninha. Sobre ela só havia uma coisa além do formulário incompleto. Um envelope roxo, grande e brilhante, com letras prateadas na face. Com uma olhada rápida à porta para ver se Filch já estava voltando, Harry apanhou o envelope e leu. Feitiço Expresso, um curso de magia por correspondência para principiantes. Intrigado, Harry sacudiu o envelope aberto e puxou o maço de pergaminhos que havia dentro, com inscrições prateadas dizendo: Você se sente antiquado no mundo da magia moderna? Vê-se inventando desculpas para não executar feitiços simples? Ouve caçoadas por manejar tão mal uma varinha de condão? Temos a solução. Feitiço Expresso é um curso inteiramente novo, que garante resultados rápidos e fácil assimilação. Centenas de bruxos e bruxas já se beneficiaram com o método do Feitiço Expresso.
Madame Zinatos, de Topsham, nos escreve: eu não tinha memória para guardar encantamentos e minhas poções eram motivo de riso na família. Agora, depois do curso Feitiço Expresso, sou o centro das atenções nas festas e meus amigos me pedem a receita da minha solução cintilante. Bruxo DJ Prod, de Didsbury, nos conta: minha mulher costumava caçoar dos meus feitiços pouco eficazes, mas depois de um mês no seu fabuloso Feitiço Expresso, consegui transformá-la num iaque. Muito obrigado, Feitiço Expresso. Fascinado, Harry correu os dedos pelo resto do conteúdo do envelope. Para que na vida Filch queria um curso Feitiço Expresso? Será que isto queria dizer que ele não era um bruxo formado? Harry estava começando a ler a lição 1, Como segurar sua varinha, algumas dicas úteis, quando o ruído de passos arrastados pelo corredor lhe avisara que Filch estava voltando. Harry enfiou o pergaminho de volta no envelope e atirou-o sobre a mesa pouco antes da porta se abrir. Filch exibia um ar triunfante. Aquele armário que desaparece foi muitíssimo valioso, disse todo alegre a Madame Norra. Vamos acabar com o pirraça desta vez, minha doce. Seus olhos pousaram em Harry, e daí correram para o envelope do Feitiço Expresso que, o garoto percebeu tarde demais, fora colocado meio metro mais longe do que estava antes. A cara serosa de Filch ficou vermelho e tijolo. Harry se preparou para uma maré de fúria. Filch capengou até a escrivaninha, agarrou o envelope e jogou-o dentro de uma gaveta. Você leu? Gaguejou. Não, mentiu Harry depressa. Filch torcia as mãos nodosas. Se eu sonhar que você leu a correspondência de um amigo, seja como for, mas... Harry olhava fixo para ele, assustado. Filch nunca parecera mais furioso. Seus olhos saltavam, um tique nervoso estremecia sua bochecha mole e o lenço escocês não melhorava sua aparência. Muito bem, pode ir. E não diga uma palavra, não que... Mas... Se você não leu, vá logo. Tenho que fazer o relatório sobre o pirraça, vá. Espantado com a sua sorte, Harry saiu correndo da sala e tomou o corredor de volta para o saguão. Escapar da sala de Filch sem castigo provavelmente era uma espécie de recorde na escola. Harry! Harry! Funcionou? Nick, quase sem cabeça, saiu deslizando de uma sala de aula. Atrás dele, Harry pôde ver os destroços de um grande armário preto e dourado que parecia ter sido jogado de uma grande altura. Convenci Pirraça a largá-lo bem em cima da sala de Filch, disse Nick, ansioso. Achei que iria distraí-lo. Aquilo foi você? Perguntou Harry, grato. Funcionou sim, eu não peguei nenhuma detenção. Obrigado, Nick. Os dois saíram juntos pelo corredor. Nick, quase sem cabeça, Harry reparou, ainda segurava a carta de recusa de Sir Patrício. Eu gostaria de poder fazer alguma coisa sobre a caça sem cabeça, comentou Harry. Nick, quase sem cabeça, parou de repente, e Harry passou por dentro dele. Gostaria de não ter feito isso, era como entrar embaixo de um chuveiro gelado. Mas tem uma coisa que você pode fazer por mim, disse Nick animado. Harry, seria pedir muito, mas... Não, você não iria. Aonde? Bem, este Dia das Bruxas será o meu 500º aniversário de morte, disse Nick quase sem cabeça, empertigando-se com um ar solene. Ah! Exclamou Harry, sem saber se devia fazer cara triste ou alegre com a notícia. Certo. Estou dando uma festa em uma das masmorras maiores. Vêm amigos de todo o país. Seria uma honra tão grande se você pudesse comparecer. O Sr. Weasley e a Srta. Granger também seriam muito bem-vindos, é claro. Mas você não vai preferir comparecer à festa da escola? Ele observava Harry cheio de dedos. Não, disse Harry depressa. Eu vou. Meu caro rapaz, Harry Potter no meu aniversário de morte e... Hesitou, parecendo agitado. Você acha que seria possível mencionar a Sir Patrício, que me acha muito assustador e impressionante? Claro, claro. O rosto de Nick, quase sem cabeça, se abriu num grande sorriso. Uma festa de aniversário de morte? Disse Hermione muito interessada, quando Harry finalmente trocou de roupa e foi se reunir a ela e a Rony na sala comunal.
Aposto que não existe muita gente viva que possa dizer que foi a uma festa dessas. Vai ser fascinante. Por que alguém iria querer comemorar o dia em que morreu? Exclamou Rony, que estava quase terminando o dever de poções mal-humorado. Me parece uma coisa mortalmente deprimente. A chuva continuava a açoitar as janelas, que agora estavam pretas feito tinta, mas dentro da sala tudo parecia claro e alegre. As chamas da lareira iluminavam as inúmeras poltronas fofas, onde os alunos estavam sentados, lendo, conversando, fazendo o dever de casa, ou, no caso de Fred e George Weasley, tentando descobrir o que aconteceria se a pessoa fizesse uma salamandra comer um fogo filibusteiro. Fred salvara o lagarto de couro laranja que vive no fogo de uma aula de trato das criaturas mágicas, e ele agora fumegava suavemente em cima de uma mesa rodeada de meninos curiosos. Harry ia começar a contar a Rony e Hermione sobre Filch e o curso Feitiço Expresso, quando de repente a salamandra saiu rodopiando descontrolada pelo ar, soltando fagulhas e estampidos. A visão de Percy berrando de ficar rouco com Fred e George, a exibição espetacular de estrelas cor de tangerina que jorravam da boca da salamandra e sua fuga para a lareira acompanhada de explosões afugentaram Filch o envelope do Feitiço Expresso da cabeça de Harry. Até chegar o dia das bruxas, Harry já se arrependera de sua promessa precipitada de ir à festa do aniversário de morte. O resto da escola estava animado com a proximidade da festa das bruxas. O salão principal fora decorado com os morcegos vivos de sempre. As enormes abóboras de Hagrid tinham sido recortadas para fazer lanternas tão grandes que cabiam 3 homens dentro. E havia boatos de que Dumbledore contratara uma trupe de esqueletos dançarinos para divertir o pessoal. Promessa é dívida. Hermione lembrou a Harry com ar de mandona. Você disse que iria ao aniversário de morte. Então, às 7 horas, Harry, Rony e Hermione passaram direto pela porta do salão principal, apinhado de gente, que brilhava convidativo com pratos de ouro e velas, e tomaram o caminho das masmorras. O corredor que levava à festa de Nick quase sem cabeça tinha sido iluminado também, com velas em toda a sua extensão, embora o efeito não fosse nada alegre. Eram velas longas, finas e pretas, de luz azul, que projetavam uma claridade fantasmagórica mesmo nos rostos de gente viva. A temperatura caía a cada passo que davam. Quando Harry estremeceu e puxou as vestes mais para junto do corpo, ouviu um som que lembrava 1000 unhas arranhando um imenso quadro negro. Será que isso é música? Cochichou Rony. Eles dobraram um canto e viram Nick quase sem cabeça parado em um portal adornado com reposteiros de veludo negro. Meus caros amigos, disse ele, pesaroso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Fico tão contente que tenham podido vir. E tirou o chapéu emplumado, fazendo uma reverência e indicando a porta. Era uma cena incrível. A masmorra continha centenas de pessoas esbranquiçadas e translúcidas, a maioria deslizando por uma pista de dança, valsando ao som medonho de 30 serrotes musicais, tocados por uma orquestra reunida em cima de uma plataforma drapeada de negro. Um lustre no alto projetava uma luz azul meia-noite, com outras 1000 velas negras. A respiração dos garotos se condensava, formando uma névoa à frente deles. Parecia que estavam entrando em uma câmara frigorífica. Vamos dar uma circulada? Sugeriu Harry, querendo esquentar os pés. Cuidado para não atravessar ninguém, recomendou Rony, nervoso, e os 3 saíram contornando a pista de dança. Passaram por um grupo de freiras soturnas, um homem vestido de trapos que usava correntes e o freio gorducho, um alegre fantasma da lufa-lufa que conversava com um cavalheiro que tinha uma flecha espetada na testa. Harry não se surpreendeu ao ver que os outros fantasmas davam distância ao Barão Sangrento, um fantasma da Sonserina muito magro, de olhos arregalados e coberto de manchas de sangue prateado. Ah, não! Exclamou Hermione, parando de repente. Deem meia volta, não quero falar com a murta que geme. Quem? Perguntou Harry ao retrocederem. Ela assombra um boxe no banheiro das meninas, no 1º andar, disse Hermione. Ela assombra um boxe? É, o boxe esteve quebrado o ano inteiro porque ela não para de ter acessos de raiva e inundar o banheiro. Eu nunca entrei lá sempre que pude evitar. É horrível tentar fazer xixi com ela gemendo do lado. Olhem, comida! Exclamou Rony. Do lado oposto da masmorra havia uma longa mesa, também coberta de veludo negro. Eles se aproximaram pressurosos, mas no instante seguinte pararam de chofre,
horrorizados. O cheiro era bem desagradável. Grandes peixes podres estavam dispostos em belas travessas de prata. Bolos carbonizados estavam arrumados em salvas. Havia uma grande terrina de picadinho de miúdos de carneiro cheio de vermes, um pedaço de queijo coberto de uma camada de mofo esverdeado e, o orgulho do buffet, um enorme bolo cinzento em forma de sepultura, com os dizeres em glacê de asfalto. Sir Nicholas de Mimsy Porpenton, falecido em 31 de outubro de 1492. Harry observou espantado um fantasma imponente se aproximar da mesa, abaixar-se e atravessá-la, a boca aberta de modo a engolir um salmão fedorento. "O senhor pode provar a comida quando a atravessa?" perguntou-lhe Harry. Quase, Respondeu o fantasma, triste, e se afastou. Imagino que tenham deixado o peixe apodrecer para acentuar o gosto. Disse Mione em tom de quem sabe das coisas, apertando o nariz e se debruçando para examinar o picadinho pútrido. Podemos ir andando? Estou me sentindo enjoado. Disse Rony. Nem bem tinham se virado, porém, quando um homenzinho saiu voando de repente de debaixo da mesa e parou no ar diante deles. "Alô, pirraça!" cumprimentou Harry cauteloso. Ao contrário dos fantasmas à volta, Pirraça, o poltergeist, era o oposto de pálido e transparente. Usava um chapéu de festa laranja vivo, uma gravata borboleta giratória e exibia um largo sorriso no rosto largo e maldoso. Aperitivos! Disse simpático, oferecendo aos garotos uma tigela de amendoins cobertos de fungo. Não, muito obrigada, disse Mione. Ouvi você falando da coitada da Murta. Disse Pirraça, os olhos dançando. Que grosseria com a coitada. Ele tomou fôlego e berrou. Oi, Murta! Ah não, Pirraça, não conte a ela o que eu disse, ela vai ficar realmente chateada. Cochichou Mione, frenética. Não falei pro mal, ela não me incomoda. Ah, alô, Murta. O fantasma atarracado de uma moça deslizou até eles. Tinha a cara mais triste que Harry já vira, meio oculta por cabelos escorridos e espessos e óculos perolados. Que foi? Perguntou aborrecida. Como vai, Murta? Cumprimentou Mione, fingindo animação. Que bom ver você fora do banheiro. Murta fungou. A senhorita Granger estava mesmo falando em você. Disse Pirraça sonsamente ao ouvido da Murta. Só estava dizendo como você está bonita esta noite. Completou Mione, fechando a cara para Pirraça. Murta olhou para Mione desconfiada. Você está caçoando de mim. Disse, lágrimas prateadas marejando rapidamente os seus olhos penetrantes. Não, sério, eu não acabei de falar como a Murta está bonita? Falou Mione, cutucando dolorosamente Harry e Rony nas costelas. Ah, claro, falou. Não mintam para mim! Exclamou Murta, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto, enquanto Pirraça, feliz, dava risadinhas por cima do ombro dela. Vocês acham que eu não sei como as pessoas me chamam pelas costas? Murta gorda, Murta feiosa, Murta infeliz, chorona, apática. Você esqueceu do espinhenta. Sibilou Pirraça ao ouvido dela. A Murta que geme prorrompeu em soluços aflitos e fugiu da masmorra. Pirraça disparou atrás dela, jogando amendoins mofados e gritando. Espinhenta! Espinhenta! Ai, meu Deus, lamentou Hermione. Nick, quase sem cabeça, agora deslizava por entre os convidados em direção aos garotos. Estão se divertindo? Ah, claro, mentiram. Um número de convidados bem grande, disse Nick, quase sem cabeça, orgulhoso. A rainha viúva veio lá de Kent. Está quase na hora do meu discurso. É melhor eu ir avisar a orquestra. A orquestra, porém, parou de tocar naquele exato instante. E todas as pessoas na masmorra se calaram, olhando para os lados excitadas, ao ouvirem uma trompa de caça. Ai, lá vamos nós, disse Nick quase sem cabeça, amargurado. Pelas paredes da masmorra irromperam 12 cavalos fantasmas, cada um montado por um cavaleiro sem cabeça. Os convidados aplaudiram calorosamente. Harry começou a aplaudir também, mas parou depressa ao ver a cara de Nick. Os cavalos galoparam até o meio da pista de dança e pararam, levantando e abaixando as patas dianteiras. À frente da cavalgada havia um fantasma corpulento que segurava a cabeça sob o braço, posição de onde ele tocava a trompa.
O fantasma apiou, levantou a cabeça no ar de modo que pudesse ver as pessoas, todos riram, e se dirigiu a Nick quase sem cabeça, recolocando a cabeça sobre o pescoço. Nick! Rugiu. Como vai? A cabeça ainda pendurada? Ele soltou uma gargalhada cordial e deu uma palmadinha no ombro de Nick, quase sem cabeça. Seja bem-vindo, Patrício, disse Nick secamente. Gente viva! Exclamou Sir Patrício, vendo Harry, Rony e Hermione, e dando um grande pulo fingindo espanto, de modo que sua cabeça tornou a cair. Os convidados gargalharam. Muito engraçado, disse Nick quase sem cabeça com ferocidade. Não liguem para o Nick, gritou a cabeça de Sir Patrício lá do chão. Ainda está aborrecido porque não o deixamos se associar à caçada. Mas quero dizer, olhem só para ele. Acho, disse Harry depressa, a um olhar significativo de Nick. Nick é muito assustador e... gritou a cabeça de Sir Patrício. Aposto como ele lhe pediu para dizer isso. Se todos puderem me dar atenção, está na hora do meu discurso. Avisou Nick quase sem cabeça em voz alta, caminhando com firmeza até o pódio e tomando posição sob a luz de um refletor azul gelo. Meus saudosos cavalheiros, damas e senhores, tenho o grande pesar. Mas ninguém ouviu muito mais do que isso. Sir Patrício e os caçadores sem cabeça começaram uma partida de hóquei de cabeça, e as pessoas foram se virando para assistir. Nick, quase sem cabeça, tentou em vão reconquistar sua plateia, mas desistiu quando a cabeça de Sir Patrício passou navegando por ele em meio aos berros de vivas. Harry, a esta altura, estava sentindo muito frio, para não falar na fome. Não dá para aguentar muito mais que isso, murmurou Rony, os dentes batendo, quando a orquestra tornou a entrar em ação e os fantasmas voltaram à pista de dança. Vamos, concordou Harry. Os três saíram em direção à porta, acenando com a cabeça e sorrindo para todos que olhavam, e 1 minuto depois estavam andando depressa pelo corredor cheio de velas. Talvez o pudim ainda não tenha acabado, disse Rony esperançoso, seguindo à frente em direção à escada do saguão de entrada. E então Harry ouviu. Rasgar, romper, matar. Era a mesma voz gélida e assassina que ouvira na sala de Lockhart. Ele parou quase tropeçando, apoiando-se na parede de pedra, escutando com toda a atenção, olhando para os lados, apertando os olhos para ver nos 2 sentidos do corredor mal iluminado. Harry, que é de você? É aquela voz de novo. Fiquem quietos 1 minuto. Tanta fome, tanto tempo. Ouçam, disse Harry com urgência, e Rony e Hermione pararam, observando-o. Matar, hora de matar. A voz foi ficando mais fraca. Harry tinha certeza de que estava se afastando para o alto. Uma mistura de medo e excitação se apoderou dele ao fixar o olhar no teto escuro. Como é que ela podia estar se afastando para o alto? Seria um fantasma para quem tetos de pedra não fazem diferença? Por aqui! Gritou ele e começou a subir correndo as escadas para o saguão. Não adiantava querer ouvir nada ali. O vozerio na festa do salão principal ecoava pelo saguão. Harry subiu correndo a escadaria de mármore até o 1º andar, com Rony e Hermione nos seus calcanhares. Harry, que é que estamos? Psiu! Harry apurou os ouvidos. Longe, vinda do andar de cima e cada vez mais fraca, ele ouviu a voz. Sinto cheiro de sangue. Sinto cheiro de sangue. Sentiu um aperto no estômago. Vai matar alguém! Gritou ele, e sem dar atenção aos rostos perplexos de Rony e Hermione, subiu correndo o lance seguinte de escada, 3 degraus de cada vez, tentando escutar apesar do barulho que seus passos faziam. Harry precipitou-se pelo 2º andar, Rony e Hermione ofegantes atrás dele, e não parou até entrar no último corredor deserto. Harry, do que é que você estava falando? Perguntou Rony, enxugando o suor do rosto. Eu não ouvi nada.
Mas Mione soltou uma súbita exclamação, apontando para o corredor. Olhem! Alguma coisa brilhava na parede em frente. Eles se aproximaram devagarinho, apertando os olhos para ver na penumbra. Alguém tinha pintado palavras de uns 30 centímetros na parede entre as duas janelas, que refugiam a luz das chamas das tochas. A câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Que coisa é aquela pendurada ali embaixo? Perguntou Rony com um ligeiro tremor na voz. Ao se aproximarem, Harry quase escorregou. Havia uma grande poça de água no chão. Rony e Mione o seguraram e continuaram a avançar devagar até a mensagem, os olhos fixos na sombra escura embaixo. Os três logo perceberam o que era e deram um salto para trás, espalhando água. Madame Norra, a gata do zelador, estava pendurada pelo rabo em um suporte de tocha. Estava dura como um pau, os olhos arregalados e fixos. Durante alguns segundos eles não se mexeram. Então Rony falou. Vamos dar o fora daqui. Será que não devíamos tentar ajudar? Começou a dizer Harry, sem jeito. Confie em mim, disse Rony. Não podemos ser encontrados aqui. Mas era tarde demais. Um ronco, como o de um trovão distante, informou-lhes que a festa terminara naquele instante. De cada ponta do corredor onde estavam, ouviram o barulho de centenas de pés que subiam as escadas e a conversa alta e alegre de gente bem alimentada. No instante seguinte, os alunos entravam aos encontrões pelos dois lados do corredor. A conversa, o bulício, o barulho, morreu de repente quando os garotos que vinham à frente viram o gato pendurado. Harry, Rony e Mione estavam sozinhos no meio do corredor, e os estudantes que se empurravam para ver a cena macabra se calaram. Então, alguém gritou em meio ao silêncio. Inimigos do herdeiro, cuidado! Vocês vão ser os próximos. Sangues ruins. Era Draco Malfoy. Ele abrira caminho até a frente dos alunos, seus olhos frios muito intensos, seu rosto em geral pálido corara, e ele ria diante do gato pendurado imóvel. Capítulo 9. A pichação na parede. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Atraído, sem dúvida, pelo grito de Draco, Argo Filch apareceu, abrindo caminho com os ombros por entre os alunos aglomerados. Então ele viu Madame Norra e recuou, levando as mãos ao rosto, horrorizado. Minha gata! Minha gata! Que aconteceu a Madame Norra? Gritou ele. E seus olhos saltados pousaram em Harry. Você! Gritou. Você assassinou a minha gata! Você a matou! Vou matá-lo! Vou! Argo! Dumbledore chegara à cena, seguido de vários professores. Em segundos passou por Harry, Rony e Hermione e soltou Madame Norra do porta-archote. Venha comigo, Argo, disse a Filch. Os senhores também, Sr. Potter, Sr. Weasley e Srta. Granger. Lockhart deu um passo à frente pressuroso. A minha sala fica mais próxima, diretor. Logo aqui em cima, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Gilderoy, disse Dumbledore. Os presentes se afastaram para os lados em silêncio para deixá-los passar. Lockhart, com um ar agitado e importante, acompanhou Dumbledore apressado. O mesmo fizeram a professora McGonagall e o professor Snape. Ao entrarem na sala escura de Lockhart, ouviram uma agitação passar pelas paredes. Harry viu vários Lockharts nas molduras se esconderem com os cabelos presos em rolinhos. O verdadeiro Lockhart acendeu as velas sobre a escrivaninha e se afastou um pouco. Dumbledore pôs Madame Norra na superfície polida e começou a examiná-la. Harry, Rony e Hermione trocaram olhares tensos e se sentaram observando, em cadeiras fora do círculo iluminado pelas velas. A ponta do nariz comprido e curvo de Dumbledore estava a menos de 3 centímetros do pelo de Madame Norra. Ele a examinou atentamente através dos óculos de meia-lua, apalpou-a e cutucou-a com os dedos longos. A professora McGonagall estava curvada quase tão próxima, os olhos apertados. Snape esticava-se por trás deles, meio na sombra, com uma expressão estranhíssima no rosto. Era como se estivesse fazendo força para não sorrir. E Lockhart andava à volta do grupo, oferecendo sugestões. Decididamente foi um feitiço que a matou. Provavelmente a tortura transmogrifiana. Já usaram muitas vezes. Que
Pena que eu não estava presente. Conheço exatamente o contrafeitiço que a teria salvado. Os comentários de Lockhart eram pontuados pelos soluços secos e violentos de Filch. Ele se afundara em uma cadeira ao lado da escrivaninha, incapaz de olhar para Madame Norah, o rosto coberto com as mãos. Por mais que detestasse Filch, Harry não pôde deixar de sentir uma certa pena dele, embora não tanta quanto a que sentia de si mesmo. Se Dumbledore acreditasse em Filch, o garoto com certeza seria expulso. Dumbledore agora murmurava palavras estranhas para si mesmo, tocando Madame Norah com a varinha, mas nada aconteceu. Ela continuava parecendo que fora empalhada recentemente. Lembro-me de algo muito parecido que aconteceu em Oagadougou, disse Lockhart. Uma série de ataques, a história completa se encontra na minha autobiografia. Naquela ocasião, pude fornecer aos habitantes da cidade vários amuletos que resolveram imediatamente o problema. As fotografias de Lockhart na parede concordavam com a cabeça quando ele falava. Uma delas se esquecera de tirar a rede dos cabelos. Finalmente, Dumbledore se ergueu. A gata não está morta, Argo, disse ele baixinho. Lockhart parou imediatamente de contar o número de assassinatos que evitara. Não está morta? Engasgou-se Filch, olhando por entre os dedos para Madame Norah. Então por que é que ela está toda dura e gelada? Ela foi petrificada, disse Dumbledore. Ah, eu bem que achei, disse Lockhart. Mas de que forma eu não sei dizer. Pergunte a ele, gritou Filch, virando o rosto manchado e escorrido de lágrimas para Harry. Nenhum aluno do segundo ano poderia ter feito isto, disse Dumbledore com firmeza. Seria preciso conhecer magia negra avançadíssima. Foi ele! Cuspiu Filch, o rosto balofo congestionado. O senhor viu o que ele escreveu na parede? Ele encontrou no meu escritório. Ele sabe que eu sou um... O rosto de Filch se contorceu de modo horrendo. Ele sabe que sou um aborto! Terminou. Jamais encostei o dedo em Madame Norah, disse Harry em voz alta, sentindo-se incomodado por saber que todos o olhavam, inclusive todos os Lockharts nas paredes. Nem mesmo sei o que é um aborto. Mentira! Rosnou Filch. Ele viu a carta do feitiço expresso. Se me permite falar, diretor, disse Snape de seu lugar nas sombras, e Harry sentiu seus maus pressentimentos aumentarem. Tinha certeza de que nada que Snape tivesse a dizer iria beneficiá-lo. Talvez Potter e seus amigos simplesmente estivessem no lugar errado, na hora errada, disse ele, um ligeiro trejeito de desdém lhe encrespando a boca, como se duvidasse do que dizia. Nós temos um conjunto de circunstâncias suspeitas nesse caso. Por que é que estavam no corredor do andar superior? Por que não estavam na festa das bruxas? Harry, Ron e Hermione todos desataram a dar explicações sobre a festa de aniversário de morte. Havia centenas de fantasmas na festa que poderão confirmar que estávamos lá. Mas por que não foram depois para a festa das bruxas? Perguntou Snape, os olhos negros faiscando à luz das velas. Por que subir aquele corredor? Ron e Hermione olharam para Harry. Porque, disse Harry, o coração disparado. Alguma coisa lhe disse que seria muito difícil eles acreditarem se confessasse que fora levado por uma voz sem corpo que ninguém, exceto ele, tinha podido ouvir. Porque estávamos cansados e queríamos nos deitar. Sem jantar, disse Snape. Um sorriso vitorioso perpassou o seu rosto magro. Eu não sabia que nas festas os fantasmas ofereciam comida própria para consumo de gente viva. Não estávamos com fome, disse Rony em voz alta ao mesmo tempo que sua barriga dava um enorme ronco. O sorriso maldoso de Snape se ampliou. Suspeito, diretor, que Potter não esteja dizendo toda a verdade. Talvez fosse uma boa ideia privá-lo de certos privilégios até que esteja disposto a nos contar tudo. Pessoalmente, acho que deveria ser suspenso do time de quadribol da Grifinória até que se disponha a ser
honesto. Francamente, Severo, disse a professora McGonagall com aspereza, não vejo razão para impedir o menino de jogar quadribol. Esta gata não foi enfeitiçada com um golpe de vassoura. Não há qualquer evidência de que Potter tenha feito algo errado. Dumbledore lançou a Harry um olhar penetrante. Seus olhos azuis cintilantes faziam Harry sentir que estava sendo radiografado. Inocente até que se prove o contrário, Severo, disse com firmeza. Snape pareceu furioso, e Filch também. Minha gata foi petrificada! Gritou, os olhos esbugalhados. Quero ver alguém ser castigado! Vamos curá-la, Argo, disse Dumbledore, paciente. A professora Sprout recentemente obteve umas mandrágoras. Assim que elas crescerem, vou mandar fazer uma poção que ressuscitará Madame Norra. Eu faço. Lockhart entrou na conversa. Devo ter feito isto centenas de vezes. Seria capaz de preparar um tônico restaurador de mandrágora até dormindo. Desculpe-me, disse Snape num tom gelado, mas creio que sou o professor de poções aqui nesta escola. Houve uma pausa muito incômoda. Vocês podem ir, disse Dumbledore a Harry, Ron e Hermione. Os três saíram o mais depressa que puderam sem chegar a correr. Quando estavam um andar acima da sala de Lockhart, entraram em uma sala de aula e fecharam a porta silenciosamente. Harry procurou enxergar o rosto dos amigos no escuro. Vocês acham que eu devia ter falado a eles daquela voz que ouvi? Não, respondeu Rony sem hesitar. Ouvir vozes que ninguém mais ouve não é bom sinal, mesmo no mundo da magia. Alguma coisa na voz de Rony fez Harry perguntar. Você acredita em mim, não é? Claro que acredito, respondeu Rony depressa. Mas você vai concordar que é estranho. Eu sei que é estranho, disse Harry. A coisa toda é estranha. O que era aquela pichação na parede? A câmara secreta foi aberta? Que será que significa isso? Sabe, me lembra alguma coisa, disse Rony lentamente. Acho que alguém certa vez me contou uma história de uma câmara secreta em Hogwarts. Talvez tenha sido o Guy. E afinal, o que é um aborto? Perguntou Harry. Para sua surpresa, Rony sufocou uma risadinha. Bem, não é realmente engraçado, mas é o que Filch é, disse ele. Um aborto é alguém que nasceu em uma família de bruxos, mas não tem poderes mágicos. De certa forma, é o oposto do bruxo que nasceu trouxa, mas os abortos são muito raros. Se Filch está tentando aprender magia em um curso feitiço expresso, imagino que ele seja um aborto. Isso explicaria muita coisa. Por exemplo, a razão por que ele odeia tanto os alunos. Rony deu um sorriso de satisfação. É um amargurado. Um relógio bateu as horas em algum lugar. 00:30, disse Harry. É melhor irmos deitar antes que Snape apareça e tente nos culpar de outra coisa qualquer. Durante alguns dias, a escola praticamente não conseguiu falar de outra coisa a não ser do ataque a Madame Norra. Filch o manteve vivo na lembrança de todos, perambulando pelo lugar onde ela fora atacada, como se achasse que o agressor poderia voltar. Harry o vira esfregando a mensagem na parede com o removedor mágico multiuso Scour, mas sem resultado. As palavras continuavam a brilhar na pedra, mais fortes que nunca. Quando Filch não estava guardando a cena do crime, esquivava-se pelos corredores, os olhos vermelhos, investindo contra estudantes distraídos e tentando impingir-lhes uma detenção por coisas do tipo respirar fazendo barulho e parecer feliz. Gina Weasley parecia ter ficado muito perturbada com o destino de Madame Norra. Segundo Rony, ela adorava gatos. Mas você nem chegou a conhecer Madame Norra direito, disse Rony animando-a. Francamente, estamos muito melhor sem ela. Os lábios de Gina tremeram. Coisas assim não acontecem todo dia em Hogwarts, tranquilizou a Rony. Vão pegar o maníaco que fez isso e mandá-lo embora daqui na hora. Só espero que ele tenha tempo de petrificar o Filch antes de ser expulso. Brincadeirinha, acrescentou Rony depressa ao ver Gina empalidecer. O ataque também afetara Hermione. Tornou-se comum ela passar muito tempo lendo, mas agora não fazia quase mais nada. Nem Harry e Rony tampouco obtinham alguma resposta quando lhe perguntavam o que pretendia fazer, e somente na quarta-feira seguinte ficaram sabendo. Harry se demorara na sala de poções, onde Snape o retivera depois da aula para raspar os vermes deixados em cima das carteiras.
Depois de um almoço apressado, ele foi ao encontro de Rony na biblioteca e viu Justino Finch Flatley, o garoto da Lufa-Lufa que tinham conhecido na aula de herbologia, vindo em sua direção. Harry acabara de abrir a boca para dizer olá quando Justino o viu, virou-se abruptamente e saiu correndo na direção oposta. Harry encontrou Rony no fundo da biblioteca, medindo o dever de História da Magia. O professor Binns tinha pedido uma redação de 1 metro sobre o Congresso Medieval de Bruxos Europeus. Não acredito que ainda faltem 20 centímetros, disse Rony furioso, largando o pergaminho que tornou a se enrolar. Hermione escreveu 1,28 m e a letra dela é miudinha. Onde é que ela está agora? Perguntou Harry, pegando a fita métrica e desenrolando a própria redação. Ali adiante, disse Rony, indicando as estantes. Procurando outro livro. Acho que está tentando ler a biblioteca inteira antes do Natal. Harry contou a Rony que Justino Finch Flatley fugira dele. Não sei por que você se importa, disse Rony, escrevendo sem parar, fazendo a caligrafia o maior possível. Toda aquela baboseira sobre a importância de Lockhart. Hermione saiu do meio das estantes. Tinha um ar irritado, mas parecia finalmente disposta a falar com eles. Todos os exemplares de Hogwarts, uma história, foram retirados, anunciou ela, sentando-se com Harry e Rony. E tem uma lista de espera de 2 semanas. Eu gostaria de não ter deixado meu exemplar em casa, mas não consegui enfiá-lo no malão com todos os livros de Lockhart. Para que você quer a história? Perguntou Harry. Pela mesma razão que todo mundo quer. Para ler a lenda da Câmara Secreta. Que vem a ser isso? Perguntou Harry depressa. Esta é a questão. Não consigo me lembrar, disse Hermione, mordendo o lábio. E não consigo encontrar a história em lugar nenhum. Hermione, me deixe ler a sua redação? Pediu Rony desesperado, consultando o relógio de pulso. Não deixo não, disse a garota com severidade. Você teve 10 dias para terminá-la. Eu só preciso de mais 5 centímetros. Deixe, vai. A sineta tocou. Rony e Hermione se dirigiram à aula de História da Magia, discutindo. A História da Magia era a matéria mais sem graça do programa. O professor Binns, encarregado de ensiná-la, era o único professor fantasma, e a coisa mais excitante que acontecia em suas aulas era ele entrar em classe atravessando o quadro negro. Velhíssimo e enrugado, muita gente dizia que ainda não percebera que estava morto. Um belo dia ele simplesmente se levantara para dar aula e deixara o corpo sentado numa poltrona diante da lareira da sala dos professores. Sua rotina não se alterara nem um pingo desde então. Hoje estava chato como sempre. O professor Binns abriu seus apontamentos e começou a ler num tom monótono como um aspirador de pó velho, até que quase todos os alunos na sala caíram num estupor profundo, de que emergiam ocasionalmente o tempo suficiente de copiar um nome ou uma data para em seguida tornar a adormecer. Estava falando havia meia hora quando aconteceu uma coisa que nunca acontecera antes. Hermione levantou a mão. O professor Binns ergueu os olhos no meio de um discurso mortalmente maçante sobre a Convenção Internacional de Bruxos de 1289 e fez uma cara surpresa. Senhorita... Granger, professor. Eu gostaria de saber se o senhor poderia nos contar alguma coisa sobre a Câmara Secreta. Pediu Hermione com voz clara. Dino Thomas, que estivera sentado com a boca aberta, espiando para fora da janela, acordou de repente do seu transe. A cabeça de Lila Brown, deitada sobre os braços, se ergueu, e o cotovelo de Neville Longbottom escorregou da carteira. O professor Binns pestanejou. Minha matéria, História da Magia, disse ele naquela voz seca e asmática. Lido com fatos, senhorita Granger, não com mitos nem com lendas. Ele pigarreou, fazendo um barulhinho como o de um giz que se parte, e continuou. Em setembro daquele ano, um subcomitê de bruxos sardos... O professor gaguejou antes de parar. A mão de Hermione estava outra vez no ar. Senhorita Grant? Por favor, professor, as lendas não se baseiam sempre em fatos? O professor Binns olhou-a com tal espanto que Harry teve certeza de que nenhum aluno, vivo ou morto, jamais o interrompera antes. Bem, disse o professor Binns lentamente. É um argumento válido, suponho. Ele estudou Hermione como se nunca antes tivesse olhado direito para um aluno. Contudo,
A lenda de que a senhorita fala é tão sensacionalista e até tão absurda que... A classe inteira ficou pendurada em cada palavra que o professor dizia. Ele correu um olhar míope por todos, rosto por rosto virado em sua direção. Harry percebeu que ele estava completamente desconcertado por aquela manifestação incomum de interesse. Muito bem, disse vagarosamente. Vejamos. A Câmara Secreta. Os senhores todos sabem, é claro, que Hogwarts foi fundada há mais de 1000 anos. A data exata é incerta, pelos 4 maiores bruxos e bruxas da época. As 4 casas da escola foram batizadas em homenagem a eles. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin. Eles construíram este castelo juntos, longe dos olhares curiosos dos trouxas, porque era uma época em que a magia era temida pelas pessoas comuns, e os bruxos e bruxas sofriam muitas perseguições. Ele fez uma pausa, percorreu a sala com os olhos lacrimejantes e continuou. Durante alguns anos, os fundadores trabalharam juntos, em harmonia, procurando jovens que revelassem sinais de talento em magia e trazendo-os para serem educados no castelo. Mas então surgiram os desentendimentos. Ocorreu uma cisão entre Slytherin e os outros. Slytherin queria ser mais seletivo com relação aos estudantes admitidos. Ele acreditava que o aprendizado de magia devia ser mantido no âmbito das famílias inteiramente mágicas. Desagradava-lhe admitir alunos de pais trouxas, pois os achava pouco dignos de confiança. Passado algum tempo, houve uma séria discussão sobre o assunto entre Slytherin e Gryffindor, e Slytherin abandonou a escola. O professor Binns parou de novo, contraindo os lábios, parecendo uma velha tartaruga enrugada. É o que nos contam as fontes históricas confiáveis. Mas estes fatos honestos foram obscurecidos pela lenda fantasiosa da Câmara Secreta. Segundo ela, Slytherin construiu uma câmara secreta no castelo, da qual os outros nada sabiam. Slytherin teria selado a câmara secreta de modo que ninguém pudesse abri-la até que o seu legítimo herdeiro chegasse à escola. Somente o herdeiro seria capaz de abrir a câmara secreta, libertar o horror que ela encerrava e usá-lo para expurgar a escola de todos que não fossem dignos de estudar magia. Fez-se silêncio quando ele acabou de contar a história, mas não foi o de sempre, o silêncio modorrento que dominava as aulas do professor Binns. Havia no ar um certo constrangimento, enquanto todos continuavam a olhá-lo, esperando mais. O professor Binns fez um ar ligeiramente aborrecido. A história inteira é um perfeito absurdo, é claro. Naturalmente, a escola foi revistada à procura de provas da existência dessa câmara muitas vezes pelos bruxos e bruxas mais cultos. Ela não existe. Uma história contada para assustar os crédulos. A mão de Mione voltou a se erguer. Professor, o que foi exatamente que o senhor quis dizer com o horror que ela encerrava? Acredita-se que haja algum tipo de monstro que somente o herdeiro de Slytherin pode controlar, respondeu o professor Binns com sua voz seca e esganiçada. Os alunos trocaram olhares nervosos.
Afirmo que a coisa não existe, disse ele, folheando suas anotações. Não há câmara alguma e monstro algum. Mas, professor, perguntou Simas Finnegan, se a câmara só pode ser aberta pelo verdadeiro herdeiro de Slytherin, ninguém mais seria capaz de encontrá-la, não é? Bobagem, O'Flaherty, disse o professor Binns num tom irritado. Se uma longa sucessão de diretores e diretoras de Hogwarts não encontrou a coisa... Mas, professor, ouviu-se a voz fina de Parvati Patil. A pessoa provavelmente terá de usar magia negra para abri-la. Só porque um bruxo não usa magia negra, não significa que não possa, senhorita Pennyfeather, retrucou o professor Binns. Eu repito, se uma pessoa como Dumbledore... Mas talvez a pessoa tenha que ser parente de Slytherin, por isso Dumbledore não poderia... Começou Dino Thomas, mas para o professor aquilo já era demais. Basta! Disse com rispidez. É um mito! Não existe! Não há a mínima prova de que Slytherin tenha algum dia construído nem sequer um armário secreto de vassouras. Arrependo-me de ter contado aos senhores uma história tão tola. Vamos voltar, façam-me o favor, à história. Aos fatos sólidos, críveis e verificáveis. E em 5 minutos a classe voltara a mergulhar em seu torpor habitual. Eu sempre soube que Salazar Slytherin era um velho maluco e tortuoso, contou Rony a Harry e Hermione enquanto tentavam passar pelo corredor apinhado de alunos ao fim das aulas para guardarem as mochilas antes do jantar. Mas não sabia que ele é quem tinha começado toda essa história de puro sangue. Eu não ficaria na casa dele nem que me pagassem. Francamente, se o chapéu seletor tivesse tentado me mandar para Sonserina, eu teria tomado o trem de volta para casa. Hermione concordou fervorosamente, mas Harry não disse nada. Sentira o estômago afundar e o comentário lhe causara mal-estar. Harry nunca contara a Rony e Hermione que o chapéu seletor considerara seriamente mandá-lo para Sonserina. Ainda lembrava, como se fosse ontem, a vozinha que lhe falara ao ouvido quando no ano anterior ele colocara o chapéu na cabeça. Você poderia ser grande, sabe? Está tudo aqui na sua cabeça. E a Sonserina lhe ajudaria a alcançar essa grandeza, sem dúvida nenhuma. Mas Harry, que já ouvira falar da reputação que tinha a Sonserina de produzir bruxos das trevas, pensou desesperado. Sonserina não. E o chapéu lhe respondera. Bom, se você tem certeza, então é melhor Grifinória! Enquanto se deslocavam pela multidão, Colin Creevy passou. Oi, Harry. Olá, Colin, respondeu Harry automaticamente. Harry, um garoto da minha classe anda dizendo que você... Mas Colin era tão pequeno que não conseguiu resistir à maré de gente que o empurrava em direção ao salão principal. Eles ouviram sua voz pequenininha. Vejo você depois, Harry! E desapareceu. O que será que um garoto da classe dele anda dizendo de você? Perguntou Hermione. Que eu sou o herdeiro de Slytherin, imagino. Disse Harry, o estômago afundando mais uns 2 centímetros. E ele, de repente, lembrou-se de Justino Finch-Fletchley fugindo dele na hora do almoço. O pessoal daqui acredita em qualquer coisa, disse Rony desgostoso. A multidão foi se esgarçando e eles puderam subir a escada seguinte sem dificuldade. Você realmente acha que existe uma câmara secreta? Perguntou Rony a Hermione. Não sei, respondeu ela, franzindo a testa. Dumbledore não conseguiu curar Madame Nora, e isto me faz pensar que aquilo que a atacou talvez não fosse, bem, humano. Ao falar, eles dobraram um canto e se viram no fim do mesmíssimo corredor em que ocorrera o ataque. Pararam e olharam. A cena era exatamente a daquela noite, exceto que não havia nenhum gato duro pendurado no porta-archote, e havia uma cadeira encostada na parede em que se lia a mensagem. A câmara secreta foi aberta. É onde Filch tem estado de guarda, murmurou Rony. Eles se entreolharam. O corredor estava deserto. Não faria mal algum dar uma espiada por aí, disse Harry, largando a mochila e ficando de 4, de modo a poder engatinhar à procura de pistas. Marcas de fogo, disse.
Aqui e aqui. Venham só dar uma espiada nisso, chamou Mione. Que coisa engraçada. Harry se levantou e foi até a janela junto à mensagem na parede. Mione estava apontando o caixilho superior da janela, onde havia umas 20 aranhas correndo e brigando para entrar em uma pequena fenda. Um fio longo e prateado estava pendurado como uma corda, como se todas o tivessem usado na pressa de sair. Vocês já viram aranhas se comportarem assim? Perguntou Mione pensativa. Não, disse Harry. E você, Rony? Rony? Ele olhou por cima do ombro. Rony estava parado bem longe e parecia lutar contra o impulso de correr. O que aconteceu? Perguntou Harry. Eu não gosto de aranhas, disse Rony muito tenso. Eu nunca soube disso, comentou Mione olhando para Rony surpresa. Você usou aranhas na aula de poções um monte de vezes. Não me importo quando estão mortas, explicou Rony, que tomava o cuidado de olhar para todo lado menos para a janela. Não gosto do jeito como andam. Hermione riu. Não tem graça, disse Rony furioso. Se precisa mesmo saber, quando eu tinha 3 anos, Fred transformou o meu ursinho numa enorme aranha nojenta porque eu quebrei a vassoura de brinquedo dele. Você também detestaria a aranha se estivesse segurando um urso e de repente ele ganhasse um monte de pernas e... Ele estremeceu sem terminar a frase. Mione continuava, obviamente, a fazer força para não rir. Harry, achando que era melhor mudarem de assunto, disse: Vocês se lembram daquela água toda no chão? De onde terá vindo? Alguém a enxugou. Estava mais ou menos por aqui, disse Rony, recobrando-se para andar até um pouco além da cadeira de Filch e apontar. Na altura desta porta. Ele levou a mão à maçaneta de latão, mas de repente puxou a mão como se tivesse se queimado. Que foi? Perguntou Harry. Não posso entrar aí, explicou impaciente. É o banheiro das garotas. Ah, Rony, não vai ter ninguém aí, disse Mione, ficando em pé e se aproximando. É o lugar da murta que geme. Vamos dar uma olhada. E desconsiderando o grande aviso de interditado, ela abriu a porta. Era o banheiro mais escuro, mais deprimente em que Harry já entrara. O piso estava molhado e refletia a luz fraca dos tocos de vela que brilhavam nos castiçais. As portas de madeira dos boxes estavam descascadas e arranhadas, e uma delas se soltara das dobradiças. Mione levou o dedo aos lábios e se encaminhou para o último boxe. Ao chegar, disse: Olá, murta, como vai? Harry e Rony foram olhar. A murta que geme estava flutuando acima da caixa de descarga do vaso, cutucando uma manchinha no queixo. Isto aqui é um banheiro de garotas, disse ela, olhando desconfiada para Rony e Harry. Eles não são garotas. Não, concordou Mione. Eu só queria mostrar a eles como... Ah, é bonitinho aqui. Ela fez um gesto vago, indicando o velho espelho sujo e o piso molhado. Pergunte a ela se viu alguma coisa, pediu Harry, disfarçando. Que é que você está cochichando? Perguntou Murta, encarando-o. Nada, disse Harry depressa. Queríamos perguntar... Eu gostaria que as pessoas parassem de falar às minhas costas, disse Murta numa voz engasgada de choro. Eu tenho sentimentos, sabe? Mesmo que esteja morta. Murta, ninguém quer aborrecê-la, disse Mione. Harry só... Ninguém quer me aborrecer. Essa é boa, uivou Murta. Minha vida foi uma infelicidade só neste lugar e agora as pessoas aparecem para estragar a minha morte. Nós queríamos perguntar se você viu alguma coisa esquisita ultimamente, falou Mione depressa. Porque uma gata foi atacada bem ali na porta de entrada, no dia das bruxas. Você viu alguém por aqui naquela noite? Perguntou Harry. Eu não estava prestando atenção, respondeu a Murta teatralmente. Pirraça me aborreceu tanto que entrei aqui e tentei me matar. Depois, é claro, lembrei-me que estou morta, disse Rony, querendo ajudar. Murta soltou um soluço trágico, subiu no ar, deu uma cambalhota e mergulhou de cabeça no vaso, espalhando água neles e desaparecendo de vista, embora pela direção dos seus soluços abafados devesse ter ido pousar em algum ponto da curva em U. Harry e Rony ficaram boquiabertos, mas Mione deu de ombros cansada e disse: Francamente, vindo da Murta, isso foi quase animador. Vamos embora. Harry mal fechara a porta, abafando os soluços gargarejantes de Murta, quando uma voz alta fez os 3 darem um salto.
Rony! Percy Weasley tinha estacado de repente no alto da escada, a insígnia de monitor reluzindo e uma expressão de absoluto choque no rosto. Isto é um banheiro de garotas! Que é que você... Só estava dando uma olhada. Rony sacudiu os ombros. Pistas, sabe? Percy inchou de um jeito que lembrou a Harry com eloquência a Sra. Weasley. Suma daqui! Disse Percy, caminhando em direção a eles e começando a afugentá-los, agitando os braços. Vocês não se importam com o que isto parece? Voltarem aqui enquanto todos estão jantando? Por que não deveríamos estar aqui? Retrucou Rony exaltado, parando de repente para encarar Percy. Olha aqui, nunca pusemos um dedo naquela gata. Foi o que eu disse a Gina, respondeu Percy com ferocidade. Mas ainda assim ela parece pensar que você vai ser expulso. Nunca a vi tão perturbada, chorando de se acabar. Você poderia pensar nela. Todos os alunos do primeiro ano estão excitadíssimos com essa história. Você nem se importa com a Gina, disse Rony, cujas orelhas agora estavam vermelhas. Você só está preocupado que eu estrague suas chances de se tornar monitor-chefe. 5 pontos a menos para a Grifinória, disse Percy, concisa e autoritariamente, levando a mão à insígnia de monitor. E espero que isto seja uma lição para vocês. Nada de trabalho de detetive ou vou escrever para a mamãe. E saiu a passos firmes, a nuca tão vermelha quanto as orelhas de Rony. Aquela noite, Harry, Rony e Hermione escolheram poltronas na sala comunal o mais afastado possível de Percy. Rony continuava de muito mau humor e não parava de borrar com a pena o dever de feitiços. Quando ele esticou a mão distraidamente para remover os borrões, ela tacou fogo no pergaminho. Fumegando quase tanto quanto seu dever, Rony fechou com estrondo o livro padrão de feitiços, segunda série. Para surpresa de Harry, Hermione fez o mesmo. Mas quem é que pode ser? Perguntou ela baixinho, como se estivesse continuando uma conversa já iniciada. Quem iria querer afugentar todos os abortos e trouxas de Hogwarts? Vamos pensar, disse Rony, fingindo-se intrigado. Quem é que conhecemos que acha que os que nascem trouxas são escória? Ele olhou para Hermione. Hermione retribuiu o olhar sem se convencer. Se você está pensando no Draco... Claro que estou! Exclamou Rony. Você ouviu quando ele disse, vocês serão os próximos sangues ruins. Vem cá, a gente só precisa olhar para aquela cara nojenta de rato para saber que é ele. Draco, o herdeiro de Slytherin? Disse Hermione, cética. Olha só a família dele, disse Harry, fechando os livros também. Todos foram da Sonserina. Ele está sempre se gabando disso. Podiam muito bem ser descendentes de Slytherin. O pai dele decididamente é bem malvado. Eles poderiam ter guardado a chave para a Câmara Secreta durante séculos, disse Rony, passando-a de pai para filho. Bem, disse Hermione, cautelosa. Suponhamos que seja possível. Mas como vamos provar isso? Disse Harry, deprimido. Talvez haja um jeito, disse Hermione pausadamente, baixando a voz ainda mais e lançando um breve olhar a Percy do outro lado da sala. Claro que seria difícil. E perigoso, muito perigoso. Estaríamos desrespeitando umas 50 normas da escola, acho. Se dentro de mais ou menos um mês você tiver vontade de explicar, você nos avisa, não é? Disse Rony, irritado. Muito bem, disse Hermione friamente. O que precisamos é entrar na sala comunal da Sonserina e fazer umas perguntas a Draco, sem ele perceber que somos nós. Mas isso é impossível, exclamou Harry enquanto Rony dava risada. Não é, disse Hermione. Só precisaríamos de um pouco de poção polissuco. Que é isso? Indagaram Rony e Harry juntos. Snape mencionou essa poção na aula há umas semanas. Você acha que não temos nada melhor a fazer na aula de poções do que prestar atenção a Snape? Resmungou Rony. Ela transforma você em outra pessoa. Pense só nisso. Poderíamos nos transformar em alunos da Sonserina. Ninguém saberia que somos nós. Draco provavelmente nos contaria qualquer coisa. Provavelmente anda se gabando disso na sala comunal da Sonserina neste instante. Se ao menos pudéssemos ouvi-lo. Essa história de polissuco me parece meio suspeita, disse Rony, franzindo a testa. E se a gente acabasse parecendo 3 alunos da Sonserina para sempre? Sai depois de algum tempo, disse Hermione, fazendo um gesto de impaciência. Mas conseguir arranjar a receita vai ser muito difícil. Snape falou que estava em um livro chamado Poções Muito Potentes, e vai ver está na seção reservada da biblioteca. Só havia um jeito de retirar um livro da seção reservada.
O aluno precisava de uma permissão escrita do professor. Vai ser difícil entender por que queremos o livro, Disse Rony. se não temos intenção de preparar uma das poções. Acho, disse Hermione, que se fizermos parecer que só estamos interessados na teoria, talvez haja uma chance. Ah, qual é? Nenhum professor vai cair nessa. Disse Rony. Teria que ser muito tapado. Capítulo 10. O balaço errante. Desde o desastroso episódio com os diabretes, o professor Lockhart não trouxera mais seres vivos para a aula. Em vez disso, lia trechos dos seus livros para os alunos e, por vezes, dramatizava algumas passagens mais pitorescas. Em geral, ele escolhia Harry para ajudá-lo nessas dramatizações. Até aquele momento, o garoto fora obrigado a representar um camponês simplório da Transilvânia, de quem Lockhart curara um feitiço de gagueira, um yeti com um resfriado na cabeça e um vampiro que se tornara incapaz de comer outra coisa a não ser alface depois que Lockhart dera um jeito nele. Harry foi chamado à frente da classe na aula seguinte de defesa contra as artes das trevas, desta vez para representar um lobisomem. Se não tivesse uma boa razão para deixar Lockhart de bom humor, ele teria se recusado. Um belo uivo, Harry, exato. Então, queiram acreditar, eu saltei sobre ele assim, joguei-o contra a porta assim, consegui contê-lo com uma das mãos, com a outra apontei a varinha para o pescoço dele e então reuni toda a força que me restava e lancei o feitiço homorfo. Muitíssimo complicado, e ele soltou um gemido de dar pena. Vamos, Harry, mais alto. Bom, o pelo dele desapareceu, as presas encurtaram e ele voltou a virar homem. Simples, mas eficiente, e mais uma aldeia que se lembrará de mim para sempre como o herói que o salvou do terror mensal dos ataques de lobisomem. A sineta tocou e Lockhart ficou em pé. Deveres de casa, compor um poema sobre a minha vitória sobre o lobisomem de Wagga Wagga. Exemplares autografados de meu eu mágico para o autor do melhor trabalho. Os alunos começaram a sair. Harry voltou ao fundo da sala, onde Rony e Hermione esperavam. Prontos? Murmurou Harry. Espere até todos saírem. Pediu Hermione nervosa. Certo. Ela se aproximou da mesa de Lockhart, um papelzinho seguro firmemente na mão, Harry e Rony logo atrás. Professor Lockhart, Gaguejou Hermione. eu queria retirar este livro da biblioteca só para ter uma ideia geral do assunto. Ela estendeu o papelzinho, a mão ligeiramente trêmula. Mas o problema é que ele é guardado na seção reservada da biblioteca, então preciso que um professor autorize. Tenho certeza de que o livro me ajudaria a entender o que o senhor diz em Como se divertir com vampiros sobre os venenos de ação retardada. Ah, como se divertir com vampiros! Exclamou Lockhart, apanhando o papelzinho de Hermione e lhe dando um grande sorriso. Possivelmente é o livro de que mais gosto. Você gostou? Gostei. Disse Hermione depressa. Muito esperto o modo com que o senhor apanhou aquele último com o coador de chá. Bem, tenho certeza de que ninguém vai se importar que eu dê a melhor aluna do ano uma ajudinha extra, disse Lockhart calorosamente e puxou uma enorme pena de pavão. Bonita, não é? Disse ele, interpretando mal a expressão de indignação no rosto de Rony. Em geral, eu a uso para autografar livros. Ele rabiscou uma enorme assinatura cheia de floreios no papel e devolveu-o a Hermione. Então, Harry, disse Lockhart, enquanto Hermione dobrava o papel com dedos nervosos e o guardava na mochila. Creio que amanhã é a primeira partida de quadribol da temporada. Grifinória contra Sonserina, não é? Ouvi dizer que você é um jogador muito útil. Eu também fui apanhador. Convidaram-me para tentar a seleção nacional, mas preferi dedicar minha vida à erradicação das forças das trevas. Ainda assim, se algum dia você achar que precisa de um treino pessoal, não hesite em me pedir. Fico sempre feliz de passar a minha experiência a jogadores menos capazes. Harry fez um barulhinho discreto na garganta e saiu correndo atrás de Rony e Hermione. Eu não acredito, disse ele quando os três examinaram a assinatura no papel. Ele nem olhou o nome do livro que queríamos. É porque ele é um panaca desmiolado, disse Rony. Mas quem se importa, temos o que precisávamos. Ele não é um panaca desmiolado, disse Hermione em voz alta quando se dirigiam quase correndo à biblioteca. Só porque ele disse que você é a melhor aluna do ano. Eles baixaram a voz ao entrar na quietude abafada da biblioteca,
Madame Pince, a bibliotecária, era uma mulher magra e irritável que parecia um urubu subnutrido. Poções muito potentes? Repetiu ela desconfiada, tentando tirar a autorização da mão de Hermione, mas a garota não deixou. Eu pensei que talvez pudesse guardar a autorização, disse Hermione ofegante. Ah, qual é? Protestou Rony, arrancando a autorização da mão dela e entregando-a a Madame Pince. Nós lhe arranjamos outro autógrafo. Lockhart assina qualquer coisa que fique parada tempo suficiente. Madame Pince ergueu o papel contra a luz como se estivesse decidida a descobrir uma falsificação, mas a autorização passou no teste. Ela desapareceu silenciosamente entre as estantes altas e voltou vários minutos depois, trazendo um livro grande de aparência mofada. Hermione guardou-o cuidadosamente na mochila e os três foram embora, procurando não andar demasiado rápido nem parecer muito culpados. 5 minutos depois, estavam barricados mais uma vez no banheiro interditado da Murta que Geme. Hermione tinha vencido as objeções de Rony, lembrando que seria o último lugar em que alguém sensato iria, e com isso garantiram alguma privacidade. Murta que Geme chorava alto no seu boxe, mas eles não lhe prestavam atenção, nem a fantasma aos garotos. Hermione abriu o Poções muito potentes com cuidado, e os três se debruçaram sobre as páginas manchadas de umidade. Era claro, ao primeiro olhar, a razão por que o livro pertencia à seção reservada. Algumas das poções produziam efeitos medonhos demais só de se imaginar, e havia algumas ilustrações muito impressionantes, que incluíam um homem que parecia ter virado do avesso e uma bruxa com vários pares de braços que saíam da cabeça. Aqui! Exclamou excitada ao encontrar a página intitulada A Poção Polissuco. Estava decorada com desenhos de pessoas a meio caminho de se transformarem em outras. Harry sinceramente desejou que as expressões de dor intensa em seus rostos fossem imaginação do artista. Esta é a poção mais complicada que já vi, disse Hermione quando examinavam a receita. Emeróbios sanguessugas discuraine e sanguinária, murmurou ela, correndo o dedo pela lista de ingredientes. Bem, esses são bem fáceis, estão no armário dos alunos, podemos tirar o que precisarmos. E olhem só isso. Pó de chifre de bicórnio, não sei onde vamos arranjar isso. Pele de araramboia picada, essa vai ser uma fria também. E, é claro, um pedacinho da pessoa em quem quisermos nos transformar. Dá para repetir isso? Pediu Rony, ríspido. Que é que você quer dizer com um pedacinho da pessoa em quem quisermos nos transformar? Não vou tomar nada que tenha unhas do pé de Crabbe dentro. Hermione continuou como se não tivesse ouvido o amigo. Ainda não temos que nos preocupar com isso, porque os pedacinhos só entram no fim. Rony virou-se sem fala para Harry, que tinha outra preocupação. Você percebe quanta coisa vamos ter que roubar, Hermione? Pele de araramboia picada decididamente não está no armário dos alunos. Que vamos fazer, assaltar o estoque particular de Snape? Não sei se é uma boa ideia. Hermione fechou o livro com força. Bem, se vocês dois vão amarelar, ótimo. Seu rosto se malhara de vermelho vivo e os olhos cintilavam mais do que o normal. Eu não quero desrespeitar o regulamento, vocês sabem muito bem. Acho que ameaçar gente que nasceu trouxa é muito mais sério do que preparar uma poção difícil. Mas se vocês não quiserem descobrir se é o Draco, eu vou direto a Madame Pince agora mesmo e devolvo o livro. E eu nunca pensei que veria o dia em que você nos convenceria a desrespeitar o regulamento, disse Rony. Muito bem, nós topamos. Mas unhas dos pés não, está bem? E quanto tempo vai levar para preparar a poção? Perguntou Harry de cara feliz quando Hermione reabriu o livro. Bom, uma vez que a discurânia tem que ser colhida na lua cheia e os emeróbios precisam cozinhar durante 21 dias, eu diria que vai levar mais ou menos 1 mês para ficar pronta, se conseguirmos todos os ingredientes. 1 mês? Exclamou Rony. Até lá, Draco poderia atacar metade dos nascidos trouxas na escola. Mas os olhos de Hermione tornaram a se estreitar perigosamente e ela acrescentou depressa. Mas é o melhor plano que temos, portanto vamos tocar para frente a todo vapor. No entanto, quando Hermione foi verificar se a barra estava limpa para eles saírem do banheiro, Rony cochichou para Harry. Daria muito menos trabalho se você simplesmente derrubasse Draco da vassoura amanhã. Harry acordou cedo no sábado e continuou deitado por algum tempo, pensando na partida de quadribol que se aproximava. Estava nervoso, principalmente quando pensava no que Wood diria se a Grifinória perdesse, mas também com a ideia de enfrentar um time montado nas vassouras de corrida mais velozes que o ouro podia comprar. Nunca tivera tanta vontade de vencer a Sonserina.
Depois de passar meia hora deitado ali com as tripas dando nós, ele se levantou, se vestiu e desceu logo para tomar o café, e já encontrou o resto dos jogadores da Grifinória sentados junto à mesa comprida e vazia, todos parecendo nervosos e falando muito pouco. À medida que as 11 horas se aproximaram, a escola inteira começou a tomar o caminho do estádio de quadribol. Fazia um dia mormacento com sinais de trovoada no ar. Rony e Hermione vieram correndo desejar a Harry boa sorte quando ele ia entrando no vestiário. O time vestiu os uniformes vermelhos da Grifinória e depois se sentou para ouvir a preleção que o Wood sempre fazia antes do jogo. Hoje, Sonserina tem vassouras melhores que nós, começou ele. Não adianta negar. Mas nós temos jogadores melhores nas nossas vassouras. Treinamos com maior garra do que eles. Estivemos no ar, fosse qual fosse o tempo. Quem duvida? Murmurou George Weasley. Não sei o que é estar seco desde agosto. E vamos fazer com que eles se arrependam do dia em que deixaram aquele trapaceiro do Draco pagar para entrar no time. O peito arfando de emoção, Wood virou-se para Harry. Vai depender de você, Harry. Mostrar a eles que um apanhador tem que ter mais do que um pai rico. Chegue ao pomo antes de Draco ou morra tentando, porque temos que vencer hoje. É muito simples. Por isso nada de pressioná-lo, Harry, disse Fred, piscando o olho. Quando entraram no campo, foram saudados por um vozerio, muitos vivas, porque a Corvinal e a Lufa-Lufa estavam ansiosas para ver a Sonserina derrotada. Mas os alunos da Sonserina nas arquibancadas vaiaram e assobiaram também. Madame Hooch, a professora de quadribol, mandou Flint e Wood apertarem as mãos, o que eles fizeram lançando um ao outro olhares ameaçadores e pondo mais força no aperto do que era necessário. Quando eu apitar, disse Madame Hooch, 3, 2, 1... Com um rugido de incentivo das arquibancadas, os 14 jogadores subiram em direção ao céu carregado. Harry foi mais alto do que qualquer outro, apertando os olhos à procura do pomo. Tudo bem aí, ô cicatriz? Berrou Draco, passando por baixo dele como se quisesse mostrar a velocidade de sua vassoura. Harry não teve tempo de responder. Naquele mesmo instante, um pesado balaço negro veio voando a toda em sua direção. Ele o evitou por tão pouco que sentiu o balaço arrepiar seus cabelos ao passar. Esse foi por um triz, Harry, disse Jorge, emparelhando com ele de bastão na mão, pronto para rebater o balaço para os lados de um jogador da Sonserina. Harry viu Jorge dar uma forte bastonada na direção de Adriano Pusset, mas o balaço mudou de rumo em pleno ar e tornou a voar direto para Harry. O garoto mergulhou depressa para evitá-lo e Jorge conseguiu atingir o balaço com força na direção de Draco. Mais uma vez, o balaço voltou como um bumerangue e disparou contra a cabeça de Harry. Harry imprimiu velocidade à vassoura e voou para o outro extremo do campo. Ouvia o assobio do balaço vindo em seu encalço. O que estava acontecendo? Os balaços nunca se concentravam em um único jogador. Sua função era tentar desmontar o maior número possível de jogadores. Fred Weasley aguardava o balaço no outro extremo. Harry se abaixou quando Fred rebateu o balaço com toda a força, desviando-o de curso. Peguei você! Berrou Fred alegremente, mas estava enganado. Como se estivesse magneticamente atraído para Harry, o balaço saiu atrás dele outra vez e o garoto foi forçado a voar a toda velocidade. Começara a chover. Harry sentiu grossos pingos de chuva caírem em seu rosto, molhando seus óculos. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo no jogo até ouvir Lino Jordan, locutor da partida, dizer: Sonserina na liderança, 60-0. As vassouras superiores da Sonserina obviamente estavam dando conta do recado, enquanto o balaço furioso estava fazendo o possível para tirar Harry do ar. Fred e George agora voavam tão juntos dele, um de cada lado, que Harry não via nada, exceto o braço se agitando no ar, e não tinha chance de procurar o pomo, muito menos de apanhá-lo. Alguém alterou esse balaço, rosnou Fred, brandindo o bastão com toda a força, quando o balaço desfechou um novo ataque contra Harry. Precisamos de tempo, disse George, tentando simultaneamente fazer sinal a Wood e impedir o balaço de quebrar o nariz de Harry. Wood obviamente entendera o sinal. O apito de Madame Hooch soou e Harry, Fred e George mergulharam até o chão, ainda tentando evitar o balaço maluco. O que está acontecendo? Perguntou Wood quando o time da Grifinória se reuniu à sua volta ao som das vaias da Sonserina. Estamos sendo arrasados. Fred, George, onde é que vocês estavam quando aquele balaço impediu Angelina de fazer gol? Estávamos 6 metros acima dela, impedindo outro balaço de matar Harry, Olívio.
respondeu Jorge aborrecido. Alguém alterou aquele balaço. Ele não deixa o Harry em paz. E não tentou pegar mais ninguém o tempo todo. O pessoal da Sonserina deve ter feito alguma coisa com ele. Mas os balaços estiveram trancados na sala de Madame Ruth desde o nosso último treino, e não havia nada errado com eles, disse Wood ansioso. Madame Ruth veio andando em direção ao grupo. Por cima do ombro, Harry viu o time da Sonserina caçoando e apontando para ele. Escutem, disse Harry ao vê-la chegar cada vez mais perto. Com vocês dois voando em volta de mim o tempo todo, o único jeito de apanhar aquele pomo é ele entrar voando na minha manga. Se juntem ao resto do time e deixem que eu cuido do balaço errante. Não seja burro, disse Fred. Ele vai arrancar sua cabeça. Wood olhava de Harry para os Weasley. Olívio, isso é loucura, disse Alicia Spinnet zangada. Você não pode deixar o Harry enfrentar aquela coisa sozinho. Vamos pedir uma investigação. Se pararmos agora, perderemos a partida, disse Harry. E não vamos perder para a Sonserina só por causa de um balaço maluco. Anda, Olívio, diz para eles me deixarem em paz. Isso é tudo culpa sua, disse Jorge, furioso com Wood. Apanhe o pomo ou morra tentando. Que coisa idiota para dizer a ele. Madame Ruth se reunira aos jogadores. Estão prontos para recomeçar a partida? Perguntou a Wood. Wood olhou para a expressão decidida no rosto de Harry. Muito bem. Fred, Jorge, vocês ouviram o que Harry disse. Deixem-no em paz e deixem que ele cuide do balaço sozinho. A chuva caía mais pesada agora. Ao apito de Madame Ruth, Harry deu um forte impulso para o alto e ouviu o assobio que indicava que o balaço vinha atrás dele. Ganhou cada vez mais altura, fez loops e subiu, espiralou, zigue-zagueou e balançou. Mesmo ligeiramente tonto, mantinha os olhos bem abertos, a chuva molhando seus óculos e entrando por suas narinas, quando ele voava de barriga para cima, evitando outro mergulho furioso do balaço. Ele ouvia as risadas do público. Sabia que devia estar parecendo muito idiota, mas o balaço errante era pesado e não podia mudar de direção tão rápido quanto Harry. O garoto começou a voar pela orla do estádio como se estivesse em uma montanha-russa, procurando ver as balizas da Grifinória através da cortina prateada de chuva. Adrian Pusey tentava ultrapassar Wood. Um assobio no ouvido de Harry lhe disse que o balaço deixara de acertá-lo por pouco outra vez. Ele imediatamente deu meia volta e disparou na direção oposta. Está treinando para fazer balé, Potter? Berrou Draco, quando Harry foi obrigado a dar uma volta ridícula em pleno ar para evitar o balaço e fugir, o balaço rastreando-o a pouco mais de 1 metro. E então, virando-se para olhar Draco cheio de ódio, ele viu o pomo de ouro. Pairava poucos centímetros acima da orelha esquerda de Draco, e o garoto, ocupado em rir-se de Harry, não o vira. Por um momento de agonia, Harry imobilizou-se no ar, sem ousar voar na direção de Draco, com medo de que ele olhasse para cima e visse o pomo. Bum! Permanecera parado 1 segundo a mais. O balaço finalmente atingiu-o, bateu no seu cotovelo e Harry sentiu o braço rachar. Sem enxergar direito, atordoado pela terrível dor no braço, escorregou para um lado da vassoura encharcada, um joelho ainda enganchando-a por baixo, o braço direito pendurado, inútil. O balaço retornava a toda para um segundo ataque, desta vez mirando o seu rosto. Harry desviou-se, uma ideia alojada com firmeza no cérebro entorpecido, chegar até Draco. Através da névoa de chuva e dor, ele mergulhou em direção à cara debochada abaixo dele e viu os olhos de Draco se arregalarem de medo. O garoto achou que Harry ia atacá-lo. "Kid!" exclamou, inclinando-se para longe de Harry. Harry tirou a mão boa da vassoura e tentou agarrar o pomo às cegas. Sentiu os dedos se fecharem sobre a bola fria, mas agora só estava preso à vassoura pelas pernas, e ouviu-se um urro das arquibancadas quando ele rumou direto para o chão, tentando por tudo não desmaiar. Ele bateu no chão, levantando lama, e rolou para o lado para desmontar da vassoura. Seu braço estava pendurado num ângulo muito estranho. Varado de dor, ele ouviu, como se fosse a grande distância, muitos assobios e gritos. Focalizou o pomo seguro na mão boa. "Ah!" disse vagamente. "Ganhamos!" e desmaiou. Voltou a si, a chuva batendo no rosto, ainda deitado no campo, com alguém debruçado sobre ele. Viu um brilho de dentes. "Ai, o senhor não!" gemeu. "Ele não sabe o que está dizendo." Falou Lockhart em voz alta para o ajuntamento de alunos da Grifinória que cercavam ansiosos os dois. "Não se preocupe, Harry. Já vou endireitar o seu braço." "Não!"
exclamou Harry. Vou ficar com ele assim, obrigado. O garoto tentou se sentar, mas a dor foi terrível. Ele ouviu um clique conhecido ali por perto. Não quero uma foto deste momento, Colin, disse em voz alta. Deite-se, Harry, Mandou Lockhart, acalmando. é um feitiço muito simples que já usei muitíssimas vezes. Por que não posso simplesmente ir para a ala hospitalar? Disse Harry com os dentes cerrados. Ele devia mesmo, professor. Disse um enlameado Wood, que não pôde deixar de sorrir mesmo com o seu apanhador machucado. Grande captura, Harry. Realmente espetacular, a melhor que já fez, eu diria. Por entre a floresta de pernas à sua volta, Harry viu Fred e George Weasley lutando para enfiar o balaço errante numa caixa. A bola continuava a resistir ferozmente. Afastem-se, Pediu Lockhart, enrolando as mangas de suas vestes verde jade. Não faça isso, disse Harry com a voz fraca, mas Lockhart agitava a varinha e 1 segundo depois apontou-a diretamente para o braço de Harry. Uma sensação estranha e desagradável surgiu no ombro de Harry e se espalhou até a ponta dos dedos da mão. Era como se o braço estivesse se esvaziando. Ele nem se atreveu a verificar o que estava acontecendo. Fechara os olhos, virara o rosto para longe do braço, mas os seus piores temores se confirmaram. As pessoas em volta exclamaram e Colin Creevy começou a fotografar furiosamente. Seu braço não doía mais, e nem de longe se parecia com um braço. Disse Lockhart. Às vezes isso pode acontecer, mas o importante é que os ossos não estão mais fraturados. Isto é o que se precisa ter em mente. Então, Harry, vá. Dê uma chegada na ala hospitalar. Sr. Weasley, Srta. Granger, podem acompanhá-lo? E Madame Pomfrey poderá... dar um jeito nisso. Quando Harry se levantou, sentiu-se estranhamente inclinado para um lado. Tomando fôlego, olhou para baixo, para o braço direito. O que ele viu quase o fez desmaiar de novo. Pela manga das vestes saía uma coisa que lembrava uma grossa luva de borracha cor de sua pele. Ele tentou mexer os dedos. Nada aconteceu. Lockhart não emendara os ossos de Harry. Ele os removera. Madame Pomfrey não ficou nada satisfeita. Você deveria ter vindo me procurar diretamente, dizia furiosa, erguendo a lamentável sobra do que fora meia hora antes um braço útil. Posso emendar ossos num segundo, mas fazê-los crescer outra vez? A senhora vai conseguir, não é? Perguntou Harry, desesperado. Claro que vou, mas vai ser doloroso, disse Madame Pomfrey sombriamente, atirando um pijama para Harry. Você vai ter que passar a noite. Hermione esperava do outro lado da cortina que fora fechada em torno da cama de Harry, enquanto Rony o ajudava a vestir o pijama. Levou algum tempo para enfiar na manga o braço mole e sem ossos. Como é que você consegue defender o Lockhart agora, Hermione, hein? Rony perguntou através da cortina enquanto puxava os dedos inertes de Harry pelo punho da manga. Se Harry quisesse ser desossado, ele teria pedido. Qualquer um pode se enganar, respondeu Hermione. E não está doendo mais, está, Harry? Não, disse Harry entrando na cama, mas também não faz mais nada. Quando ele se deitou, o braço balançou molemente. Hermione e Madame Pomfrey deram a volta à cortina. Madame Pomfrey vinha segurando um garrafão de alguma coisa rotulada Esquelece. Você vai enfrentar uma noite difícil, disse, servindo um copo grande de boca larga e fumegante e entregando-o a Harry. Fazer ossos crescerem de novo é uma coisa complicada. E tomar Esquelece também. O líquido queimou a boca e a garganta de Harry e desceu fazendo-o tossir e cuspir. Ainda lamentando os esportes perigosos e os professores ineptos, Madame Pomfrey se retirou, deixando Rony e Hermione ajudarem Harry a engolir um pouco de água. Mas ganhamos, disse Rony, um grande sorriso se abrindo no rosto. Foi uma captura e tanto a que você fez. A cara do Malfoy, ele parecia que ia matar alguém. Eu queria saber como foi que ele alterou aquele balaço, disse Hermione sombriamente. Podemos acrescentar mais esta à lista de perguntas que vamos fazer a ele quando tomarmos a poção polissuco, disse Harry, deixando-se afundar nos travesseiros. Espero que tenha um gosto melhor do que esta coisa. Com pedacinhos de alunos da Sonserina dentro. Você deve estar brincando, disse Rony. A porta do hospital se escancarou naquele momento. Imundos e encharcados, os demais jogadores da Grifinória chegaram para ver Harry. Incrível aquele voo, Harry!
disse George. Acabei de ver Marcus Flint berrando com Draco. Estava falando alguma coisa sobre ter o pomo sobre a cabeça e nem notar. Draco não parecia muito feliz. Os jogadores tinham trazido bolos, doces e garrafas de suco de abóbora, que arrumaram em volta da cama de Harry, e davam início ao que prometia ser uma festança quando Madame Pomfrey apareceu como um tufão gritando: "Esse menino precisa de descanso! Precisa fazer crescer 33 ossos! Fora! Fora!" E Harry foi deixado sozinho, sem nada para distraí-lo da dor horrível no braço inerte. Muitas horas depois, Harry acordou de repente numa escuridão de breu e deu um ligeiro ganido de dor. O braço agora parecia cheio de grandes lascas. Por um segundo ele pensou que fora isso que o acordara. Então, com um choque de terror, percebeu que alguém estava passando uma esponja em sua testa. "Fora daqui!" gritou ele alto e em seguida, Dobby! Os olhos arregalados, parecendo bolas de tênis do elfo doméstico, espiavam Harry na escuridão. Uma lágrima solitária escorria pelo seu nariz longo e fino. Harry Potter voltou para a escola, murmurou ele, infeliz. Dobby avisou e tornou a avisar Harry Potter. Ai, meu senhor, por que não prestou atenção em Dobby? Por que Harry Potter não voltou para casa quando perdeu o trem? Harry se ergueu, apoiando-se nos travesseiros, e empurrou para longe a esponja de Dobby. Que é que você está fazendo aqui? Perguntou. E como sabe que perdi o trem? O lábio de Dobby tremeu, e Harry foi assaltado por uma repentina suspeita. Foi você, disse lentamente. Você impediu a barreira de nos deixar passar. Com certeza, meu senhor, Dobby confirmou vigorosamente com a cabeça, as orelhas abanando. Dobby se escondeu e esperou Harry Potter e selou o portão. E Dobby teve que passar as mãos a ferro depois. Mostrou a Harry os 10 dedos compridos enfaixados. Mas Dobby não se importou, meu senhor, porque pensou que Harry Potter estava seguro. E Dobby nunca sonhou que Harry Potter fosse chegar à escola por outro meio. O elfo se balançava para frente e para trás, sacudindo a cabeça feia. Dobby ficou tão chocado quando soube que Harry Potter tinha voltado a Hogwarts que deixou o jantar do seu dono queimar. Dobby nunca foi tão açoitado, meu senhor. Harry afundou de volta nos travesseiros. Você quase fez com que Ron e eu fôssemos expulsos, disse furioso. É melhor desaparecer antes que os meus ossos voltem, Dobby, ou eu ainda estrangulo você. Dobby deu um leve sorriso. Dobby está acostumado com ameaças de morte, meu senhor. Em casa, Dobby as recebe 5 vezes por dia. O elfo assoou o nariz numa ponta da fronha imunda que usava, parecendo tão patético que Harry sentiu a raiva se esvair contra a sua vontade. Por que você usa isso, Dobby? Perguntou curioso. Isso, meu senhor, disse Dobby puxando a fronha. Isto é a marca de escravidão do elfo doméstico, meu senhor. Dobby só pode ser libertado se seus donos o presentearem com roupas, meu senhor. A família toma cuidado para não passar a Dobby nem mesmo uma meia, meu senhor, senão ele fica livre para deixar a casa para sempre. Dobby enxugou os olhos saltados e disse de repente: Harry Potter precisa ir para casa. Dobby achou que o balaço dele seria suficiente para fazer... O seu balaço? Disse Harry, a raiva tornando a subir-lhe a cabeça. Que é que você quer dizer com o seu balaço? Você fez aquele balaço tentar me matar? Não matar, meu senhor, nunca matá-lo, disse Dobby chocado. Dobby quer salvar a vida de Harry Potter. Melhor mandá-lo para casa seriamente machucado do que ficar aqui, meu senhor. Dobby só queria que Harry Potter se machucasse o bastante para ser mandado para casa. Só isso? Exclamou Harry, furioso. Suponho que você não vai me contar por que queria me mandar para casa aos pedaços. Ai, se ao menos Harry Potter soubesse, gemeu Dobby, mais lágrimas escorrendo pela fronha esfarrapada. Se ele soubesse o que significa para nós, para os humildes, para os escravizados, para nós, escória do mundo mágico.
Dobby se lembra de como era quando aquele que não deve ser nomeado estava no auge dos seus poderes, meu senhor. Nós, elfos domésticos, éramos tratados como vermes, meu senhor. É claro que Dobby ainda é tratado assim, meu senhor, admitiu, enxugando o rosto na fronha. mas, em geral, meu senhor, a vida melhorou para gente como eu desde que o senhor venceu aquele que não deve ser nomeado. Harry Potter sobreviveu, e o poder do Lorde das Trevas foi subjugado, e raiou uma nova alvorada, meu senhor, e Harry Potter brilhou como um farol de esperança para todos nós que achávamos que os dias de trevas nunca terminariam, meu senhor. E agora, em Hogwarts, coisas terríveis vão acontecer, talvez já estejam acontecendo, e Dobby não pode deixar Harry Potter ficar aqui. Agora que a história vai se repetir, agora que a Câmara Secreta foi reaberta. Dobby congelou, tomado de horror, e agarrou a jarra de água de Harry sobre a mesa de cabeceira e quebrou-a na própria cabeça, desaparecendo de vista. Um segundo depois, tornou a subir na cama vesgo, murmurando: Dobby ruim, Dobby muito ruim. Então há uma câmara secreta? Sussurrou Harry. E você está me dizendo que ela já foi aberta antes? Me conte, Dobby. Ele agarrou o elfo pelo pulso ossudo quando viu a mão dele tornar a se aproximar devagarinho da jarra de água. Mas eu não nasci trouxa. Como posso estar ameaçado pela câmara? Ai, meu senhor, não pergunte mais nada ao pobre Dobby. Gaguejou o elfo, os olhos enormes na escuridão. Feitos tenebrosos estão sendo tramados em Hogwarts, mas Harry Potter não deve estar aqui quando acontecerem. Vá para casa, Harry Potter, vá para casa. Harry Potter não deve se meter nisso, meu senhor. É perigoso demais. Quem é Dobby? Perguntou Harry, mantendo o pulso de Dobby preso para impedi-lo de bater outra vez na cabeça com o jarro de água. Quem abriu a câmara? Quem a abriu da outra vez? Dobby não pode, meu senhor, Dobby não pode, Dobby não deve falar. Guinchou o elfo. Vá para casa, Harry Potter, vá para casa. Eu não vou a lugar nenhum, respondeu Harry com ferocidade. Uma das minhas melhores amigas nasceu trouxa. Ela será a primeira da lista se a câmara realmente foi aberta. Harry Potter arrisca a própria vida pelos amigos. Gemeu Dobby numa espécie de êxtase de infelicidade. Tão nobre, tão valente, mas ele precisa se salvar. Deve, Harry Potter, não deve. Dobby de repente congelou. Suas orelhas de morcego estremeceram. Harry ouviu também. Havia ruído de passos no corredor. Dobby tem que ir, suspirou o elfo aterrorizado. Houve um estalo alto e o punho de Harry subitamente não estava segurando mais nada. Ele tornou a afundar na cama, os olhos fixos no portal escuro da ala hospitalar enquanto os passos se aproximavam. No momento seguinte, Dumbledore entrou de costas no dormitório usando uma longa camisola de lã e uma touca de dormir. Carregava uma extremidade de alguma coisa que parecia uma estátua. A professora McGonagall apareceu um segundo depois, carregando os pés. Juntos, eles depositaram a carga sobre uma cama. Chame Madame Pomfrey, sussurrou Dumbledore, e a professora McGonagall desapareceu rapidamente de vista, passando pelos pés da cama de Harry. O garoto ficou deitado muito quieto, fingindo que dormia. Ouviu vozes urgentes e então a professora McGonagall reapareceu, seguida de perto por Madame Pomfrey, que vestia um casaquinho por cima da camisola. Ele ouviu alguém inspirar com força. Que aconteceu? Cochichou Madame Pomfrey para Dumbledore, debruçando-se sobre a estátua na cama. Mais um ataque, respondeu Dumbledore. Minerva encontrou-o na escada. Havia um cacho de uvas ao lado dele, disse a professora. Achamos que ele estava tentando chegar aqui escondido para visitar Potter. O estômago de Harry deu um tremendo salto. Lenta e cuidadosamente, ele se ergueu alguns centímetros para poder ver a estátua na cama. Um raio de luar iluminava o rosto de expressão fixa. Era Colin Creevey. Seus olhos estavam arregalados e as mãos, erguidas diante dele, segurando a máquina fotográfica. Petrificado, sussurrou Madame Pomfrey. Está, respondeu a professora McGonagall. Mas estremeço de pensar. Se Alvo não estivesse descendo para tomar um chocolate quente,
Quem sabe o que poderia? Os três contemplaram Colin. Então, Dumbledore se curvou e tirou a máquina fotográfica das mãos rígidas do menino. Você acha que ele conseguiu bater uma foto do agressor? Perguntou a professora ansiosa. Dumbledore não respondeu. Abriu a máquina. Meu Deus! Exclamou Madame Pomfrey. Um jato de vapor saiu sibilando da máquina. Harry, a 3 camas de distância, sentiu o cheiro acre do plástico queimado. Derretidas! Disse Madame Pomfrey pensativa. Todas derretidas. O que significa isto, alvo? Perguntou pressurosa a professora McGonagall. Significa que, de fato, a câmara secreta foi reaberta. Madame Pomfrey levou a mão à boca. McGonagall arregalou os olhos para Dumbledore. Mas, alvo, com certeza, quem? A pergunta não é quem, Disse Dumbledore, com os olhos postos em Colin. a pergunta é como. E pelo que Harry pôde ver do rosto sombreado da professora McGonagall, ela não entendia muito mais que ele.